Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê e hoje a gente vai abrir o nosso episódio falando sobre cirurgia, mas de uma forma diferenciada, porque eu tenho duas convidadas maravilhosas aqui, a doutora Bianca, que é cirurgia pediátrica, bem-vinda ao nosso programa novamente, doutora. Obrigada, Mari. E a Paty, a nossa psicóloga infanto-juvenil, bem-vinda também, querida. Obrigada, Mari. Então, por que reunir essas duas profissionais? Primeiro, uma psicóloga para nos ajudar a compreender como que funciona esse diagnóstico para os pais e para as crianças. Porque, doutora, eu acredito que não deve ser fácil assim, falar para uma criança, você vai fazer uma cirurgia, falar para os pais. Então, eu acho que um psicólogo entrando nesse processo, ele ajuda a criança a compreender tudo. Porque o que eu penso? Às vezes os pais acabam mentindo, inventando alguma história. Exato. E aí a criança sai lá da cirurgia revoltadíssima. E daí cria traumas, enfim. Conta um pouquinho para mim como é que funciona esse processo na tua prática, para depois a gente ver se com a Paty, se você está fazendo certinho ou não. Conta para nós como é que funciona. Assim, o ideal, na verdade, é quando os pais já vão levar as crianças no consultório, já não mentir nesse início, né? Então, dizer a verdade. Olha, você vai numa consulta com a médica vai te examinar. E falando a verdade, pode ser que precise de fazer algum procedimento cirúrgico. Claro, não falar exatamente nessas palavras, mas comunicar à criança que ela está indo ao médico, né? E depois da consulta, se realmente a gente tiver que fazer uma cirurgia, falar a verdade para a criança, né? Porque como é que você vai enganar a criança, vai dizer que ela vai no hospital para ser operada e vai dizer para a criança uma outra coisa? Né? Ah, não, a gente vai ali, que a tia vai te examinar. Não existe isso. Apaga a criança sai acorda cheia de curativo, exatamente. Então, assim, não é pra gente realmente mentir. Então, esses pais têm que falar a verdade. Ó, vai fazer uma cirurgia porque você precisa. Falar de uma maneira mais lúdica, né? Então, se você não fala a verdade, né, como é que isso fica para a criança depois, né? Aí a Patrícia pode abordar melhor essa questão. A criança tendo o pai e a mãe como referência, as suas referências estarão mentindo, né? Então, assim, minha mãe falou que eu estava vindo para um lugar para conversar com alguém, eu já estou no centro cirúrgico, num lugar que eu nunca vi na vida, já estão pegando a minha veia, já estão fazendo anestesia. Nem preparou o emocional dessa criança. Não, né? Porque ela nem está sabendo. Entra vários fatores, né, Paty? A mentira, como a Bianca falou, de alguém que a gente confia tanto, que são os nossos pais. A dificuldade depois de aceitar e compreender tudo. Poxa, eu tenho uma cicatriz agora e tudo. Enfim, são várias coisas que acontecem e que envolvem uma cirurgia, que eu acredito que quando a gente conversa com a criança, qualquer cirurgia a gente sabe que é complicado, mas com a conversa e com a verdade, eu acho que fica muito mais fácil da criança compreender do que escondendo, enganando, dizendo que você vai só consultar e aí a criança fica afastada, não sabe quanto tempo dormiu, enfim, é difícil, né, Paty? Sim, essa preparação, né, para a cirurgia, ela já acontece antes, né? Não é naquele momento que a criança está indo já para o centro cirúrgico para ser operada, para fazer uma cirurgia, que a gente vai falar para essa criança sobre esse procedimento, né? Então, como é importante, assim, já desde essa primeira consulta, explicar para essa criança o motivo que ela está indo consultar com a doutora, né? O que está acontecendo, o que pode estar acontecendo no corpinho dela de diferente, que vocês, né, que ela e a criança, eles e a criança vão investigar para ver se é necessário um procedimento ou se não. Então, eu penso que essa preparação vem desde esse primeiro contato, né? E muitas vezes, a doutora Bianca está aqui e vai falar para a gente, possivelmente é uma ansiedade assim, dos pais, né? Uma preocupação exagerada dos pais também, que aí repercute nessa inabilidade de estar falando isso para a criança. Possivelmente mobiliza muito a emoção deles também, do filho ter que ir para um centro cirúrgico, de se deparar com essa realidade e meio que paralisar. Porque a gente sabe que quando essa família se depara com essa realidade, traz muitas inseguranças, muitos medos, né? Se depara com muitos pensamentos que possivelmente essa família até aquele momento não tinham, né, doutora? Exato. A gente sabe que
quando a gente vai para um centro cirúrgico, tem muitos pensamentos de morte, né? Do que vai acontecer depois com essa cicatriz, com o corpo dessa criança e até com a relação de pai e de mãe, né? Com essa relação de paternidade e de maternidade. O que eu vou fazer se o meu filho chorar, se o meu filho sentir dor, se acontecer alguma outra imprevisibilidade aí nessa cirurgia. E saber que não está sob nosso olhar. Exato. Vai lá para dentro. Exato. Fica fora Vai ficar do com um anestesista, anestesista, com um médico, eu não vou poder ver. Sim. Então, já é a ansiedade dos pais e eu não culpo quem acaba, às vezes, não conversando com a criança, porque nem o próprio pai e a própria mãe conseguiram compreender o que está acontecendo, né, doutora? Isso. É difícil, às vezes, para o próprio pai, para a própria mãe, segurar a onda, né? Então, o pai e a mãe, eles têm que ser fortes para poder dar esse suporte para a criança, né? E, às vezes, o pai e a mãe não encontram ninguém para ter o apoio. Então, já começa meio que errado daí. Então, é como foi falado, a preparação, ela começa na consulta. Você já tendo um jogo aberto, sendo transparente com o seu filho. Olha, a gente vai para a consulta porque a gente precisa ver isso, isso e isso. E aí, na consulta, a gente continuar. São várias etapas, né? Então, na própria consulta, tentar ter essa percepção do que angustia mais a mãe naquele momento, para ali, nós, claro, não somos psicólogos, mas assim, a gente tenta ajudar nesse momento, né? Assim, o que seria pior dessa situação toda para a gente poder conseguir ajudar de alguma maneira e dali para frente continuar a preparação. Qual é o seu medo? Às vezes falam para mim, doutora, meu medo é anestesia. Então a gente fala, então tem a consulta com o anestesista antes, você vai conversar com ele, vai tirar todas as suas dúvidas. Então, mas eu não vou estar com ele nessa hora. Olha, realmente não, vai ter um momento que você vai, na cirurgia, você não vai poder estar ali naquele momento. Mas logo depois, quando ele for se recuperar da anestesia e a cirurgia acabar, a gente já chama vocês. Então, o despertar da criança já vai ser com você do lado dela. Então, avisar como será no dia, para já psicologicamente já ir entendendo como vai ser naquele momento. Porque a criança se prepara, né? Exatamente. E o pai e a mãe também se preparam para esse momento, né? Exato. Eles também não sabem como que vai ser nesse dia, o que vai acontecer. E quando eles têm essa relação de confiança também com o médico que vai estar fazendo esse procedimento no filho deles, torna tudo mais fácil, né? Mais tranquilo, menos angustiante, com menos ansiedade. Sim. Então, isso faz toda a diferença, os pais terem esse contato, esse vínculo com o profissional que vai estar realizando essa cirurgia e da importância também de levar essa criança para uma preparação, né, emocional, para uma preparação psicológica, que é tudo isso que a doutora falou, assim, a gente ir mostrando para ela, tornar conhecido dela tudo que vai acontecer nesse dia. Os processos, né? Os processos, como que ela vai acordar dessa cirurgia, como que vai estar o corpinho dela depois disso, né? Porque ele vai estar diferente, ele vai passar por um procedimento e ele não vai ser mais o mesmo, né? Então, a importância de comunicar isso para a criança, claro, com uma linguagem acessível, com uma linguagem lúdica que ela vai entender, né? Então, por isso a importância também dessas crianças poderem passar por um atendimento psicológico, para esse profissional ter a capacidade de poder olhar para essa criança, né? Ver o que para ela vai servir, se é importante a gente tocar em alguns assuntos, deixar em aberto, mostrar para ela o que vai acontecer ou de que maneira a gente vai fazer isso, porque existem crianças que quando a gente fala de uma maneira que ela não vai entender, isso vai gerar um pouco mais de ansiedade, né? Então, a importância desse processo, desse cuidado com todos os profissionais que podem trazer algum benefício para esse momento de vida da criança e da família dela, né? Meninas, adorei. Muita informação ótima e respeito pelas nossas crianças. Nunca mentir, né? Sempre tentar. Às vezes a gente acha que eles não compreendem, que são muito pequenos, mas depois a gente vê aí adultos com pânico de centro cirúrgico, de qualquer... tem que fazer um exame para tirar sangue, qualquer coisa já tem... Às vezes vem lá da infância alguma cirurgia, algum procedimento que não foi bem encaminhado, né? Conduzido. Meninas, muito obrigada, Paty, pelas informações. Obrigada, Bianca. Obrigada também. Até o próximo encontro.
Vamos falar sobre a alimentação dos bebezinhos com a nossa nutricionista infanto-juvenil, a Andréia. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui com você. Ai, tão bom. A gente acompanha lá as tuas redes sociais. Eu vejo que tem muita informação e eu quero também compreender e ajudar outras pessoas a compreenderem sobre esse medo, essa angústia que as mães têm quando se fala em alimentação do bebê. Então, eu queria que você começasse falando para nós o que uma mãe que está com um bebezinho, que vai começar a introdução alimentar, precisa saber. Tá bom. Então vamos lá, Mari. Bom, é um assunto muito amplo, mas resumidamente ela precisa saber, não só a mãe, né? Entra o pai, entra a cuidadora, a avó, enfim, né? Não a família toda na volta da criança tem que estar por dentro. Exatamente. Precisa saber a idade para começar a alimentar um bebê. Isso conta muito, porque antigamente se começava muito cedo, com 4 meses, e hoje a recomendação é 6 meses, por diversos motivos, né? Que eu não vou adentrar muito a fundo nesse assunto. Então, a gente começa aos 6 meses, e a alimentação do bebê não é mais para ser complicada e difícil como era antigamente, em que a mãe parava a vida toda para ficar ali fazendo... aquele momento da introdução alimentar. Ficar fazendo vários tipos de papinha. E hoje não. A alimentação do bebê é a alimentação da família. Então, o que a família come, que o ideal é que seja saudável, o bebê pode comer. A gente só vai adequar a textura, os cortes, né? Dependendo de como a família escolheu para introduzir os alimentos. Então, hoje fala-se muito do BLW, né, que é uma introdução alimentar onde o bebê tem bastante autonomia, onde ele consegue pegar os alimentos com a mão, né? Mas também ainda é indicado a alimentação amassadinha, se a mãe, o pai, a família não se sentirem seguros. Porque eu vejo que as mães têm medo do BLW, porque pensam que a criança pode se engasgar, porque como oferece, mas ele não tem dentes, só que a gente sabe que a gengiva já tem todos os dentes, então ele tem capacidade de mastigar mesmo, não tendo dentinho. Exatamente. Tem um corte específico, tem alimentos que pode, outros que não oferecer. Então, quando a gente tem informação, a gente tem segurança. E isso eu acho que é bem importante também. Porque se já começa a introdução alimentar louca de medo, já passa essa energia para a criança também, né? Exatamente, Mari. E assim, a introdução alimentar pelo BLW, ela é muito segura. Os meus pacientes nunca engasgaram. Para dizer que nunca engasgou, uma engasgou porque deu no corte inadequado, deu uma uva inteira para o bebê. Então não tem como, né? A chance de engasgo é grande. Mas o bebê ele tem um reflexo protetor, que é o reflexo de gag, né? Que a gente vê o bebê fazendo aquela ânsia, né? Parece uma ânsia, mas está protegendo para aquele pedaço maior que ele colocou na boca e que não pode engolir. Né? Então eu brinco com os pais, faz o sinal da cruz e espera que ele já vai resolver a situação. Ele está engasgado, não, ele está se protegendo, né? Exatamente. Então, seguindo ali os cortes adequados, e aí eu vejo que entrou na moda, né? Muitas mães fazendo. E aí eu vejo mães colocando ali os cortes inadequados, uma maçã inteira. Maçã tem perigo de engasgo, né? Então, a gente tem ali a textura adequada para dar maçã e tudo mais. Mas, no geral, a alimentação é o básico, é o que vem da natureza. A gente dá ali as frutas nos lanchinhos da manhã e da tarde. A gente dá os grupos alimentares do almoço, né? Carboidrato, proteínas, leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, enfim. E as proteínas, já falei? E, as verduras? As verduras, isso. Estava esquecendo desse grupo. E o ideal é que seja sem muito sal ou sem o sal, né? Para o bebê não viciar esse paladarzinho. E o mais variado possível, porque a hora dele aprender a comer é agora. E apresentar todos os sabores diferentes, né? Porque é um momento que eles estão ali com toda aquela curiosidade e abertos a experimentar e sentir gosto. E também eu acho muito importante a expectativa da mãe, porque a gente acha que eles vão comer um pratão gigantesco. E daí eles às vezes só apertam, cheiram, colocam na boca, jogam fora, e isso faz parte da introdução alimentar, né? Exatamente. O comer não é só mastigar e engolir. O comer é tocar, é sentir, é conhecer as texturas, os cheiros, né? Então, o bebê tem até 1 ano, eu sempre falo isso, até 1 ano para aprender a comer. Até 1 ano, o leite materno ou o substituto vai nutri-lo, né? E, claro, seguindo ali as recomendações de suplementação de ferro e vitamina D. Então, ele tem esse tempo para conhecer e explorar todos os alimentos que a gente ofertar. Antes, a gente começava com uma fruta só. A gente oferecia só a cenoura. Hoje a gente sabe que a gente pode começar a introdução alimentar. Vamos começar tal dia
foi quando ele fechou 6 mesinhos, eu vou começar o café da manhã, eu vou começar depois vem o almoço. Então, no primeiro dia da introdução alimentar, eu já vou oferecendo comidinhas em todos os horários. É isso? Então, isso na verdade não tem uma regra, não existe um estudo dizendo que tem que ser assim, não tem um parecer, nada disso, né? Eu acho que cada família vai se adequar de acordo com a rotina dela. Então, no consultório eu sempre falo, como que vai ser melhor para vocês? Né? Vocês querem introduzir aos pouquinhos? Vocês querem introduzir de uma vez só? Eu prefiro introduzir uma refeição nova por semana, até para a família se adaptar e o bebê se adaptar. Entendi. Mas se quiser introduzir todas as refeições, também não está errado. Claro. E daí, assim, quando a gente pensa no almoço, que é algo eu tenho que fazer a carninha, a proteína, o carboidrato, a leguminosa, as verduras. O ideal é sempre oferecer um pratinho com uma opção de cada grupo alimentar para ele ir experimentando. Isso. E tentar ir mudando o tipo da proteína, o tipo do carboidrato, é isso? Isso, perfeito. Mas eu sempre falo que é vida real, não precisa mudar todos os dias, né? Fazer um cardápio, comprar de tudo. Pode variar entre as semanas. Então, você vai no mercado numa segunda-feira, você compra o que você vai dar para aquela semana. 2 legumes, tá ótimo, né? Intercala cada dia um legume diferente. Na próxima semana, você compra 2 legumes novos. Porque é a realidade, senão vai comida muito difícil, fora. Sim. E a gente sabe, assim, que eles, às vezes, nem vão comer. E daí a gente faz uma super compra, cozinha tudo, prepara tudo, e daí vem aquela frustração. E aí depois a gente não tem mais ânimo para seguir fazendo. Então, quando a gente não cria muita expectativa, a gente vai aos pouquinhos, a gente fica animado, porque eu não fiz uma programação gigantesca, o meu bebê comeu um pouquinho, então tá tudo dentro do esperado, e daí chega lá no outro dia, na outra semana, no outro mês, tu ainda tá com vontade de seguir oferecendo outras coisas, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre falo, não é fazer comida para o seu filho, é fazer comida para a família. E aí oferece a mesma comidinha. Exatamente. Você, mãe, você, pai, também merecem comer comida boa, comida feita com amor, né? Temperadinha, porque a gente faz com amor, temperadinha é boa para a criança, e a criança não come, a gente se frustra. Mas é para você comer também, e aí você oferta para a criança. E existe muitos estudos que mostram, você me corrige se eu estiver errado, que a gente tem que comer junto com a criança também, para a criança ver esse movimento, como é que funciona, de levar a comida até a boca, de mastigar. Não adianta só eu sentar ali e querer dar só para criança. Claro que não, a gente não vai fazer todos os dias. Às vezes tu coloca ali no cadeirão, só para... Nada é uma regra, assim, né? Tem que ser leve, tem que ser gostoso. Mas realmente se fala nisso, dos pais comerem junto para a criança ver como é que funciona esse processo, né? Isso, eu sempre tento achar na família, porque hoje tá uma correria para todo mundo, né, Sim, Mari? e a gente não consegue estar todas as refeições, toda a família junto com o bebê, né? Então, assim, tem pais que nem veem a criança acordada, né? Só vai ver final de semana. Então, eu converso assim, em que momento que a família consegue sentar junto para ter aquela refeição com a criança. Às vezes é só no jantar, às vezes é só no café da manhã, às vezes é só no final de semana. Mas além de ser só o exemplo, é o momento, né? Então a gente vai criando essa memória afetiva gostosa com a refeição. Né? Então vai ser aquela criança que vai gostar de ir para a mesa almoçar, não vai ser aquela criança que vai fazer birra porque não quer sentar na mesa. Então é muito mais complexo, mas tem que ser de acordo com a rotina de cada família, né? E é muito legal isso que você falou, das memórias e da criança gostar desse momento de comer, de não ser algo assim traumático. Ai, minha mãe me enfiava uma colherada em cima da outra e era um momento terrível, meu pai nunca estava em casa. Então, assim, quanto melhor a gente puder tratar esses encontros, essas situações, esse momento que é o momento de comer, melhor para a criança, para as memórias que a gente vai deixar no nosso filho, né? Eu recebo muitas crianças maiores com dificuldade na alimentação, né? E os pais falam, mas quando tem churrasco a criança come. Quando a gente vai no shopping a criança come. Por quê? Aí eu faço os pais refletirem. No churrasco ninguém tá brigando, ninguém tá insistindo, tá, né? ali, todo mundo servido, rindo. A criança vai e pega. Exatamente. Então a gente tem que criar essas questões de ser legal comer desde o início, né? Então sem aquela pressão, sem expectativa, deixar o bebê curtir. Adorei. E a gente queria só finalizar ainda sobre a introdução alimentar, só para falar da janela imunológica também, que eu acho bem importante, que está dentro da introdução alimentar, né? Sim, sim. Então, existem muitos estudos recentes. Antigamente se falava para dar
ovo depois de 1 ano, né? O leite, o próprio leite de vaca, enfim. E os estudos estão cada vez trazendo mais à tona de que a gente precisa dar o quanto antes, né? Mas tomar esse cuidado também, porque famílias que são já com histórico de alergia tem que ter um certo acompanhamento, não é simplesmente dar e deixar acontecer e não ter um acompanhamento de um profissional do lado. Nossa, adorei. Muito obrigada por dividir tanto conteúdo conosco. Tenho certeza que as mamãezinhas que acompanharam o nosso bate-papo agora se sentem mais seguras para esse momento. E lógico, sempre que tiver alguma dúvida, procure um profissional para ajudar a orientar nesse momento. Queria que tu deixasse teu contato, as redes sociais, para caso alguém queira entrar em contato contigo, tirar dúvidas, orientações, para você guiá-los. Tá certo, vai ser um prazer receber vocês no meu consultório. Eu atendo no Passeio Pedra Branca em Palhoça ou de forma online. E o meu Instagram é Blumanutri com 2 Os. Muito obrigada, querida, e até o próximo encontro. Obrigada, Mari. Se tem um assunto que as mães estão falando agora no inverno, é a tal da tosse. E eu trouxe uma especialista no assunto, a nossa pneumologista pediátrica, a doutora Pilar. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari, pelo convite. Você deve estar vendo bastante criança com tosse, muitas mães apavoradas. E aí, o que a gente fala para essas mães, doutora? Então, né, a tosse, vamos tentar entender exatamente qual que é o mecanismo dela. Então, a tosse, além de um sintoma de alguma doença respiratória que está acontecendo, ele é um mecanismo de defesa, né? Então, a tosse, ela vem para limpar a secreção, né, que é formada aí nos quadros respiratórios, de gripe, resfriado. Então, é a forma do corpo eliminar essa secreção e ele não ficar parado, estagnado ali no pulmão, na via aérea. Então, é uma boa notícia. A criança que tosse é ok, tá colocando para fora. Mas também é um sintoma e pode ser um sinal de alerta para algumas doenças, né? Então, daí assim, a gente sabe que está colocando para fora algo. E esse algo que a gente tem que ver o que é para ver se trata ou não, é isso? Exatamente, porque a tosse não é um sintoma que a gente deve combater a todo custo, tá? Então, algumas doenças têm o seu curso natural da tosse, uma gripe, um resfriado, às vezes a gente chega a falar até 21 dias de tosse e pode ser dentro do quadro benigno ali, né? Nenhuma complicação. Aí a gente fica desesperado, poxa, 20 dias, 21 dias e eu não fiz nada. Eu não dei xarope, eu não fiz nebulização. É esse o procedimento mesmo? Não, porque assim, a tosse, o que a gente tem que tentar chegar por trás da tosse. Quem que está por trás dessa tosse? Essa criança está com a gripe, um resfriado, é uma pneumonia, é um quadro de bronquite, de asma, né? É uma aspiração de corpo estranho, né? Tem que pensar a respeito disso. Uma criança que está comendo uma pipoca, comendo um amendoim, alguma coisa. Ela tosse porque tem algo parado ali. Olha então, só. a gente tem vários mecanismos da tosse. Por isso que a opção nunca é um xarope universal que cesse a tosse. Então, a gente tem que chegar primeiro no diagnóstico, porque essa criança está tossindo, para a gente pensar naquele tratamento que é mais adequado para aquele quadro. Entendi. E assim, existe uma diferença entre gripe e resfriado e a tosse, ela é sempre a mesma? A gente sabe que tem tosse carregada, tosse seca. Sempre a criança vai ter que ser analisada para saber como que está essa tosse e o motivo dessa tosse. Enfim, muitas perguntas. Muitas perguntas. Mas o que acontece? A maior parte, agora no outono e inverno, a maior parte dos quadros de tosse tem a ver com algum vírus, né? Então, pega uma gripe, um resfriado. Então, às vezes, são aquelas tosses produtivas mesmo, encatarradas, que atrapalham o sono da criança a noite inteira. A gente até escuta um chiadinho. Às vezes, quando tem um chiadinho, a gente vai pro lado já da bronquite, da asma. Será se essa criança está chiando o peito? Aí é uma outra história, né? Pro próximo... Outro nível. Outro nível. Então, assim, nessa época do ano é comum essa tosse pelos quadros respiratórios, principalmente virais, né? Principalmente com o retorno às aulas, né? Então, a circulação dos vírus já começou a retornar ali no ambiente escolar. Mas o que é importante, no geral, a mãe conhece o seu filho, né? Então, assim, a mãe de uma criança que tem asma, bronquite, ela já conhece como que aquele sintoma vai evoluir, né? Ou a criança que está só com resfriado, mas está comendo, está brincando, está sem febre, é um sinal que o quadro é benigno, apesar da tosse estar irritando e atrapalhando o dia a dia da criança, mas o estado geral é bom. Sim, tu analisa um todo. A gente tem que analisar um todo. Ela tá bem, ela não tá caidinha, ela não tem febre, ela tem aquela tosse, mas no resto, sim, ela tá se alimentando. Agora, a gente se preocupa mais quando a criança para de comer,
febrão, Sim. e daí muda toda a rotina da criança. Eu acho que assim, o principal que assim, até a gente tem que orientar é quais sinais de gravidade que essa tosse pode estar mostrando para a gente, que muitas doenças são associadas à tosse e podem ter alguma gravidade, por exemplo, uma pneumonia, uma crise. É isso que as mães mais preocupam. Sim. Poxa, daí eu não vou tratar, e se virar uma pneumonia? E se virar uma pneumonia? E como pode virar uma pneumonia? Então, assim, os quadros de tosse que são acompanhados de febre alta, febre persistente, a criança está prostrada, você vê que ela nem o melhor brinquedo que ela mais gosta, ela quer brincar, a alimentação não está indo legal, e cansaço para respirar, né? Então, quando a criança faz aquele esforço para respirar, aquele afunda a região aqui do pescoço, às vezes aquela barriguinha que respira muito rápido, é um sinal que algo não está bem da parte da via aérea inferior, que a gente fala, né? Que é a parte pulmonar. Que tem os quadros de tosse, que é da parte aérea superior, né? Então, a gente pode falar de sinusite, rinite, resfriados, gripes. Todas essas doenças causam tosse também. Pode causar tosse. E é tudo de via aérea superior. E as que a gente mais preocupa é o quê? Agora afetou o pulmão. Né? Será se é uma pneumonia? Será se é uma crise de asma? Essas geralmente são acompanhadas de quadros mais intensos, né? Que realmente mudam o estado da criança. A criança fica abatida, prostrada e com dificuldade respiratória. E uma dúvida que eu tenho, acredito que outras mamães também, é assim, se um quadro, por exemplo, de sinusite ou uma gripe, um resfriado, ele pode evoluir a esse ponto? Pode começar sendo algo leve e evoluir ou não? Já começa sendo algo mais grave e não tem essa ligação? Não, por exemplo, um quadro de pneumonia, muitos são a evolução de um quadro de via aérea superior, né? Então, a criança gripou, né? Uma gripe que se prolonga, uma gripe que não está naquela evolução que é esperada. Passou, né? 21 dias, segue se arrastando. Ou até mesmo antes. Ele está com 3, 4 dias de gripe, mas só piora. Entendi. Criança prostrada, caidinha, Como é febrão. importante a gente acompanhar esses sinais. Exatamente. Conhecer, bem como você falou, a mãe conhecer o filho e ver. Não, olha só, passou o 3º dia, está pior do que o primeiro. A coisa não está evoluindo. Não está melhorando, o corpo não está respondendo. Sim. Então, às vezes até no consultório acontece a pergunta, mas qual que é um xarope bom que eu posso ter em casa em caso da criança tossir? Né? Então, todo mundo pergunta isso. Quem dera se a gente tivesse, mágico, né? Deu tosse, um xaropinho, sumiu um xarope tudo. que resolve a gripe, resfriado, pneumonias, bronquites, tuberculose, corpo estranho. Não tem um xarope universal. Então, a importância do acompanhamento pediátrico, aquelas crianças que já têm comprometimento pulmonar mais repetitivo com o pneumologista, para a gente definir qual que é o tipo de tosse que geralmente acomete aquela criança. Ela é alérgica? Né? Ela tem bronquite, ela tem sinusite de repetição, é uma criança menor de 2 anos que está na escolinha, o primeiro ano da escolinha e está sempre adoecendo. Né? Então, a gente tem que ter esse acompanhamento, né, para poder definir com a mãe ali qual que é a melhor estratégia caso comece um quadro de tosse. Né? Agora, um xarope universal a gente não tem. Porque a gente tem um leque muito grande de doenças que levam à tosse. Com certeza. E daí também se fala muito na nebulização. Tossiu. Só que eu já vi pessoas profissionais e estudos mostrando que não é o caminho também. A nebulização, na verdade, é um mecanismo que caiu muito do gosto popular ao longo do tempo. Todo mundo tem em casa, todo mundo meio que fez parte de acho que até das compras do bebê por muito tempo, ter o inalador em casa, né? Hoje a gente não tem essa indicação das famílias terem um inalador em casa. Normalmente a inalação ela tem mais sentido quando a gente está usando alguma medicação. No passado a gente usava mais para as crises de asma, medicações no inalador. Hoje nem tanto, ele não é mais tão usado. Então, no geral, a gente não tem muito indicação. Porque o inalador só com soro para umidificar a via aérea é a mesma função do soro fisiológico no nariz. Lavagem. Fazer uma boa limpeza do nariz e tudo mais. Então, assim, mas se a família gosta, se sente confortável, não tem uma contraindicação de se fazer inalação. Mas talvez não tenha a resposta que se espera de fazer aquela inalação. Entendi. Né? Nossa, adorei
saber um pouquinho mais sobre tosse. Isso vai me ajudar muito no meu maternar. Meu objetivo aqui também é que ajude no seu maternar, porque informação é a nossa melhor arma para a gente ficar tranquilo, para a gente saber o que fazer. Eu espero que você agora tenha compreendido, assim como eu, um pouquinho mais sobre tosse. Obrigada, querida, e até o próximo encontro. Agradeço, obrigada. Tratamento de vasinhos e de varizes. É claro que quem vai nos ajudar a compreender sobre esses assuntos é a nossa cirurgia vascular, a doutora Andréia. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada novamente, Mariana. Então me conta, o que são esses vasinhos, o que são as varizes e como tratá-las da melhor maneira possível? Então, Mariana, as varizes, os vasinhos, eles fazem parte de uma mesma doença, chamada insuficiência venosa crônica. Ela acontece especialmente por causa da nossa herança genética. É um dos poucos fatores que a gente não modifica, a herança genética, a idade e ser do sexo feminino. Todos os demais fatores de risco para a insuficiência venosa crônica são modificáveis. Tabagismo, hipertensão, obesidade, sedentarismo, todos esses fatores contribuem para o aparecimento desses vasinhos finos que a gente consegue observar, principalmente nas mulheres, especialmente após a gestação. Então, assim, e como que isso acontece? Esses vasinhos, eles geralmente, o que a gente consegue visualizar são apenas as folhas de uma árvore. Essa árvore tem ramos e um caule e raízes. Então, se nós tratarmos exclusivamente as folhas, você não consegue remover o problema por completo. O ideal é que você faça um tratamento direcionado para também os galhos, os troncos e as raízes. Entendi. Então, como é que a gente pode fazer isso? Existem vários métodos e hoje eu vou falar sobre o método da espuma, que é um método que já existe desde a década de 1950, mas nos últimos anos ganhou mais visibilidade, ganhou mais uso nos consultórios, justamente por ser um procedimento que não necessita de anestesia, não necessita de repouso, como uma cirurgia convencional, não necessita de anestesia porque para a sua aplicação é apenas uma punção, uma agulhinha mais fina ainda do que a de tirar sangue, e por ser um método que alia também essa praticidade com tecnologia, é sempre feito sob visualização direta através da ultrassonografia. Então a gente tem certeza de que está dentro do vaso sendo aplicado uma substância que é carinhosamente apelidada de espuma, que é um álcool, uma substância que faz uma reação inflamatória do vaso. Por que a gente entrega como espuma? Ela tem realmente esse aspecto que parece uma espuma de sabão, porque dessa maneira as bolhas, as moléculas ficam em formato de bolha e encostam em mais áreas da parede do vaso. Que interessante. Então é um método bastante seguro, que tem as suas indicações, e especialmente naqueles pacientes que teriam um risco cirúrgico aumentado ou naqueles pacientes que não têm a possibilidade de fazer repouso após um procedimento, que precisam voltar logo às suas atividades. Então, a grande vantagem da espuma é essa, é ter pouco tempo fora, vamos dizer assim, que o paciente consegue no mesmo dia ainda fazer as suas atividades cotidianas e no dia seguinte voltar a praticar a atividade física, por exemplo. Sensacional, né? É muito bom. E aí, como você falou, então ele vai tratar tudo, vai até lá o caule, vai ser um procedimento, aquela agulhinha, vai colocar a espuma e aí vai tratar tudo realmente, porque se a gente deixa, o que eu penso? A gente trata só o vasinho e deixa a raiz, o caule, os galhos, logo vai brotar uma folhinha novamente, vai vir mais vasinhos. Então tem que tratar sempre daquela folhinha até o início de onde veio aquela folha, né? Exatamente. Então, é importante, sim, essa é a grande diferença de você tratar varizes e vasinhos com o cirurgião vascular. Inclusive, essa é uma campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, que é trate suas varizes com quem entende delas, trate com um angiologista e cirurgião vascular. Essa é a grande diferença. E na parte da estética fazem muito isso e daí é complicado, é só ali o que tá aparecendo, né? E o problema mesmo tá lá dentro. Exatamente. Esse procedimento, ele não
tratar o vasinho em si não parece tão complexo. A complexidade, a dificuldade nisso tudo é nós conseguirmos estudar as reticulares, que a gente chama, que são aquelas veias mais escuras, mais esverdeadas, e verificar se essas reticulares têm algum tipo de conexão com as que a gente chama de perfurantes, com o sistema profundo, ou mesmo com as safenas, que todo mundo fala bastante, né? Que são veias que são utilizadas como enxerto no próprio corpo, em outros procedimentos. Então, é necessário você verificar se algum desses outros locais também tem doença venosa e, se houver, é necessário também tratar para que os vasinhos, quando forem tratados, seja um tratamento de fato eficaz e seguro. E qual a diferença desse vasinho para as varizes que a gente vê grandonas? Elas começaram como um vasinho também e depois elas evoluem? São diferentes? Como que dá essa relação? Não, são diferentes. Aquelas varizes mais volumosas que nós vemos, elas são vasos dilatados, que geralmente são vasos que ficam na parte de dentro da coxa, a safena, ou mesmo aqueles vasos mais volumosos na panturrilha. Os vasinhos, eles são uma manifestação na parte mais superficial da pele. Não é que esse vasinho vai se tornar aquele vaso dilatado, mas os dois fazem parte da mesma doença que tem evoluções ao longo do tempo, que pode começar só com o vasinho, depois ter um vaso mais escuro, um pouquinho mais profundo, depois começar a fazer inchaço, edema da perna, alterar um pouco o aspecto, a cor da pele, fazer uma fibrose e, por último, começar a fazer inclusive úlcera, que é uma evolução já de vários anos de insuficiência venosa. Então, assim, enxergou o vasinho, enxergou varizes, tem que buscar um profissional para tratar, porque pode ir evoluindo ambos os casos. Isso, as duas têm a sua importância, a sua diferença de evolução. Não é que aquele vasinho específico vai virar uma veia dilatada, mas aquele paciente que tem o vasinho fino, se ele não tomar os devidos cuidados, né, manter os fatores de risco e não começar a tratar, logo que aparecem, a tendência é que no futuro ele tenha uma doença mais crítica, mais difícil o tratamento e tenha com certeza muito mais sintomas. Não apenas o desconforto estético, que também tem toda a sua importância. Sem dúvida. E assim, eu vejo as pessoas sentem dor, incha, é bem o que você falou, não é só a parte estética, é desconforto, caminha um tempo, já preciso colocar minhas pernas para cima, uma viagem longa, sim, já complica. Então, assim, é algo que realmente precisa de uma avaliação e de um cuidado especial, né? Com certeza, inclusive, no ano de 2010 foi feito um levantamento que a 11ª causa de afastamento do trabalho é a insuficiência venosa no Brasil. Então é uma doença muito comum e que tem uma repercussão econômica para o país, inclusive. É verdade. Então, assim, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar aqui para quem está nos acompanhando é que sempre que enxergar algum vasinho, e principalmente, assim, às vezes são grandes as veias saltadas, as varizes, e as pessoas não fazem nada. Não buscam, porque já estou há muito tempo e já faz parte do meu corpo. Então, assim, é muito perigoso, é desconfortável. Então, assim, buscar sempre um profissional para fazer essa avaliação, para ver o procedimento. Porque, às vezes, como você falou, faz o procedimento ali no mesmo dia, já está liberado para trabalhar, para seguir a vida. As pessoas têm medo de mexer. Medo de que dê algo errado. Era só um vasinho, era só varizes ali e agora aconteceu tudo isso. Então, quebrar esse tabu, tirar esse medo das pessoas para buscarem um profissional qualificado, né? Exatamente. Então, buscar um tratamento é uma forma de autorrespeito, de autocuidado. Então, é importante, sim. Ninguém precisa viver com desconforto, com dor. E se a pessoa tem algum receio de como será algum tipo de procedimento, é justamente no espaço da consulta médica que vai tirar essas dúvidas. Às vezes o paciente chega, eu estou com muito medo de dor. Há como solucionar isso. Há métodos que são de analgesia, há métodos, inclusive a espuma é um método que não oferece tanta dor, é apenas o desconforto da punção mesmo, que é igual a tirar sangue. Imagina. Então não é um procedimento assim que seja que tenha uma dificuldade tão grande para o paciente. Claro, tem que tomar os seus devidos cuidados. Sim, como é tudo. comum a gente precisar de mais de uma sessão, porque ela é uma substância esclerosante, mas que ela pode recanalizar. É necessário, nesses casos, sim, usar a meia elástica, e aí ela vai ser direcionada para cada paciente, não são todos que vão usar a mesma meia.
A compressão e a altura dela também vai ser dependendo de cada caso. Então, sim, procurar ajuda, quanto mais precoce possível, vai te dar melhores resultados, com maior duração desses resultados e, obviamente, melhor qualidade de vida. Adorei, muito obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, ajudar a gente a cuidar dessas mulheres que nos acompanham e que estão com vasinhos, e lembrar que não é só estético, que a gente está falando de saúde. Obrigada e até o próximo encontro. Muito obrigada. Com certeza, em algum momento você já ouviu falar sobre as ites. Mas o que é isso? Quais são as ites? Eu trouxe aqui, é claro, a nossa imunologista, alergista pediátrica, a doutora Vanessa, para nos apresentar essas ites, que são várias, e falar um pouquinho sobre elas. E é claro, a gente sabe que agora no inverno, as ites, elas vêm com tudo. Isso. E daí a gente fica preocupada, as crianças apresentam volta e meia uma. Então, me fala um pouquinho sobre elas e o que a gente pode fazer com cada uma delas. Vamos lá, então. Então, as ites, as famosas ites. Rinites, né? As ites, quando a gente fala, a gente está falando das doenças alérgicas, respiratórias alérgicas. Então, rinite, tá? A asma, que o pessoal acaba falando bronquite, mas na verdade é asma, o termo correto, né? Dermatite atópica, né? Entra dentro da ite, uma dermatite atópica, porque é alérgica. Basicamente são essas três que as crianças vão acabar sofrendo agora um pouquinho no inverno, né? Aquelas que já estão bem controladas, né, que estão fazendo as consultas regulares, estão com as suas ites bem controladas, usando as medicações, mesmo essas vão, infelizmente, apresentar exacerbações agora no período de inverno. Não todas, mas eu diria que uma grande parte. Claro que, como eu disse, as que já estão controladas, fazendo acompanhamento médico, essas exacerbações elas tendem a ser leves, né? Não é para ser nada grave, uma crise de asma não é para ter que ir ao hospital, mas enfim, mudança de temperatura, né? Já é um fator desencadeante. Os ambientes ficam mais fechados, né? Acumula mais poeiras. Então, a poeira é que contém o ácaro, que é o famoso bichinho da poeira que está ali presente e que é o principal fator desencadeante das crises. Mofo, né? porque fica tudo úmido, né? Pela umidade. Então, como eu falei, a tendência a ter exacerbações, ela acaba aumentando, tá? Então, assim, então é importante a gente falar do ambiente. Eu falo mais do que nunca, esse é o momento, né? Porque eu sempre falo nas consultas, eu friso bastante essa parte de profilaxia ambiental dos alérgicos. Vai fazer diferença, né? Que faz diferença, mas, né, toda consulta eu friso, mas no inverno agora eu ainda puxo mais a orelha. Então, assim, claro que depende de cada criança, né? Como que a gente vai tratar esse ambiente. Uma criança muito alérgica talvez precise de cuidados um pouco mais aprofundados, vamos dizer assim. Crianças menos alérgicas não precisa talvez fazer algo tão radical. Mas, enfim, todas precisam estar num ambiente onde principalmente a poeira esteja controlada, né? Porque a gente não consegue matar o ácaro. O ácaro não morre. Né? Então, a gente precisa minimizar o contato da criança. Como que a gente faz? Primeira coisa, né, que é super importante, não varre a casa. Né? Proibido usar vassoura, porque a hora que a gente varre a casa, fica tudo no ar. Sobe. E é uma semana para que ela, né? O ácaro é bem pequenininho para se assentar novamente. Então, não adianta tirar. Os pais às vezes, não, mas eu tiro ele de casa quando eu vou fazer faxina. Não adianta nada. Vai voltar, vai estar tudo ali. Olha, adorei então, essa vai informação. estar ali, contato, né? A chance de ter a crise vai ser maior. Então, eu oriento o pano úmido, que você vem arrastando a poeira, ou o aspirador de pó com um bom filtro, tá? Porque o aspirador de pó também, com um filtro ruim, ele também, né? Pode não aspirar bem e levantar aquela poeira. Então, um aspirador com um filtro bom.
E eu falo, o ácaro gosta de tudo que é fofo, tudo que é fofinho, quentinho, mais ou menos eu dou peludinho, fofinho, quentinho, né? Tudo que tá ali acumulado. Então eu falo, gosto de falar mais ou menos. Então a gente pensa no quê? No colchão, no travesseiro, nos tapetes peludos, nas cortinas de tecido, Sofá. né? Nos sofás de tecido, aquelas cabeceiras que às vezes algumas crianças têm de tecido na cama. Ali mora o inimigo. Ali mora o inimigo. E é muito frequente, né? A gente vê, não, mas e os sintomas, geralmente as crianças acordam, né? Espirrando e coça, então porque tá passa ali, a né? noite toda ali naquele ambiente. Então, a capa antiácaro. Poucas pessoas, a gente, né, quase já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. A capa antiácaro, ela é ótima, é um ótimo investimento. Põe no colchão, põe no travesseiro, tá? Vende em lojas grandes que vende produtos, lençóis, né, cobertores, geralmente vende. Ela não é nada que faça barulho, ela tem que ter uma películazinha plástica, né? É um lençol com uma películazinha, coloca no colchão, coloca no travesseiro. Isso vai bloquear o contato da criança durante a noite, todo aquele ácaro, e ela passa a ter menos crises na noite ao acordar. Sensacional. Então, vale o investimento, né? É um investimento e faz toda a diferença, tá? Depois a gente parte para a questão dos tapetes não serem peludos, pode ser aquele de sisal, né? Você passa o aspirador, não precisa chacoalhar. As cortinas, trocar de tecido para blackout, onde você passa o pano úmido e acabou, né? Manter o ambiente sempre arejado, né? Com ventilação, né? É legal ter aqueles desumidificadores de ambiente? Nesse período é bom. Que daí não deixa mofar também, né? Tira a umidade. E umidifica, e querendo ou não, a criança respira melhor com os umidificadores. Isso também ajuda bastante. Né? Então, outra coisa importante que eu tô vendo muito agora, narizinho de quem tem rinite sangrando. Por quê? Tempo frio, resseca a mucosa, então tá sempre utilizando um sorinho nasal no nariz, tá? Então isso tá acontecendo, então a gente orienta sempre o sorinho. E basicamente seria isso. Aí também falam dos animais. Os animais, nossa, né? Sempre eles são os vilões. Muito tempo os vilões, e não é assim, tá? A gente sabe o quê? Que é o ácaro que fica no pelo. Então, cachorro peludo, o ácaro que fica lá no pelo. Que é o mesmo que está no tapete, que está no sofá. É que vai causar, então, assim, banho, leva o cachorro para tomar banho, né? E manter o pelo mais baixinho, se possível, ou ter né? um cachorrinho, quer ter um cachorrinho, tem um cachorrinho de pelinho mais baixinho, né? E eu sempre falo também o seguinte, tem um animalzinho e a criança tem o contato e não tem sintoma, mesmo que tem um teste alérgico positivo, mas a criança tem contato, não tem sintoma, não tem porquê, né? Teste positivo não necessariamente significa alergia, eu sempre falo isso. Olha só. Né? Então, às vezes chega aquele monte de teste positivo, não, mas calma, vamos lá. O que é, o que não é, o que exacerba realmente. Então, os bichinhos são os grandes, ainda são, né, os grandes vilões, mas não são, vamos dizer assim. E o que tu trouxe para nos mostrar? Então, aqui eu trouxe, na verdade, eu esqueci de falar um pouquinho da dermatite atópica, né, que as crianças também... Dermatite atópica, que é aquela doença onde a gente tem um comprometimento da barreira da pele, né? É uma doença alérgica, atópica. Tem crianças muito graves que têm dermatite atópica, a pele bem ressecada, que, enfim, tá sempre infectando, que sai água, né? Então, assim, tem vários graus de dermatite atópica. O que eu gostaria de falar sobre isso é a importância de hidratar. Né? Dermatite atópica em qualquer grau, seja do leve ao grave, a hidratação, ela é sempre o básico, o pilar do tratamento. Então, hidratante em quantidade adequada, eu falo que é uma concha de mão para cada membro, não esfregar, sempre passar em movimentos circulares, após o banho com a pele úmida, isso faz toda a diferença,
tá? Então, a mãe tem que ver o branquinho, tem que ficar o branquinho, né? Então, não esquecer de hidratar, continuar hidratando bem a pele das crianças. Esse daqui eu trouxe mais, assim, como só para falar que, assim, dermatites atópicas muito graves, a gente, às vezes, a gente tem tratamentos hoje muito avançados, como esse, né? Tem crianças muito comprometidas, e eu trouxe aqui para ver como ele é moderno, tá? E que, assim, eu vou dizer que, porque as crianças com dermatite atópica grave, elas têm um comprometimento muito grande da qualidade de vida, não só delas, como das famílias. Uma medicação nova que ajuda, a pele fica muito boa, né? Então, só para dizer que tá sofrendo com dermatite atópica grave, não tem, a gente tem o que fazer hoje, sim. Nossa, para adorei. ajudar. Muito obrigada por falar um pouquinho para nós sobre as ites. Imagina. Adorei. Estou sempre aí à disposição. E é claro, se ficar alguma dúvida, sempre buscar um profissional. A doutora Vanessa está aqui no Minuto Mamãe Bebê, sempre disposta a nos ajudar a compreender tudo, querida. Com Até certeza. o próximo encontro, eu adorei. Até o próximo também. Acidentes domésticos. Esse é o tema de hoje. Que mamãe que tem uma criança na fase do engatinhar, dos primeiros passinhos, da primeira infância, não tem medo dos acidentes domésticos. E eu trouxe, é claro, a nossa ortopedista pediátrica, a doutora Cíntia, bem-vinda. Você deve pegar bastante acidente lá na emergência. Queria entender um pouquinho, assim, da gravidade, porque são vários acidentes. Temos queimaduras, que envolve ali a cozinha, né? Mas temos fechar a porta no dedo, escalar um móvel e cair um móvel, vários ossos quebrados. Doutora, me conta o que você vê no hospital. Oi, Mari. Então, a primeira coisa que a gente tem que meio que setorizar, né? Por exemplo, cozinha. Cozinha, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com a panela, né? Deixar o cabo da panela virada para... Na verdade, criança nem tinha que estar na cozinha. Fazer uma barreira. Né? Não é para entrar na cozinha. Mas a gente vê muito acidente, por exemplo, de criança, pela curiosidade, que segura o que tem lá dentro e vira a panela com o líquido quente e faz queimadura. Outra coisa que tem que preocupar, que tem que cuidar, é a lavanderia, né? Produtos de limpeza, tudo isso tem que ficar fora do alcance, medicação, né? Tudo isso tem que ficar fora do alcance das crianças. Principalmente na fase, logo depois que elas começam a andar, que elas são bem curiosas. Tudo eles querem abrir. Tudo eles querem abrir, tudo é colorido, tudo é interessante, né? Então tem que realmente cuidar. Agora, do ponto de vista ortopédico, a gente tem que cuidar com algumas coisas, ou com acesso das crianças em determinadas regiões da casa. Garagem. A gente vê bastante acidente de criança que é atropelada quando o pai ou a mãe vai sair de carro, principalmente as crianças muito pequenas, que os pais olham pelo retrovisor não tem e nada. não tem nada, não conseguem enxergar. Então, quando for entrar no carro, dá a volta no carro para ver se não tem. Às vezes tem uns até que entram entre a roda e o carro. Então, tem que cuidar para ver se a criança não está por ali. Certificar, olhar a criança... Tá lá no sofá sentadinho mesmo, sabe? E fechar, por exemplo, ter um espaço fechado entre a garagem e o resto, para a criança realmente não ter acesso ao carro. Eu lembro da minha mãe. Meu irmão era apaixonado por entender como é que o carro funcionava. Ele entrava debaixo do carro. Minha mãe falava assim, meu Deus, Hélio, que é o nome do meu pai, um dia tu vai atropelar esse menino, porque tem que prestar atenção, porque ele estava sempre embaixo do carro. Escada, hoje a gente tem aquelas travas, criança que realmente está aprendendo a andar, elas têm dificuldade, não sabem, né? Não tem esse apoio monopodal para subir a escada, então tem que cuidar com as escadas. Telas nas janelas, né? Então principalmente se você morar numa casa com 2 andares ou
os apartamentos, né? A gente tem alguns acidentes de crianças que caem de sacadas, então acidentes graves, inclusive. E outra coisa que a gente não presta atenção é colocar o móvel perto da janela. A criança usa convite, né? É um convite. A criança usa aquilo como uma escada, ela escala aquilo e ela tem um acesso fácil à janela. Às vezes você acha, não, ela é muito pequena, ela não consegue alcançar a janela, mas ela consegue alcançar a janela. E daí, muitas vezes, o móvel pode cair, se não é uma poltrona, às vezes uma mesinha, e aí a criança não tem mais aquele acesso para descer. Sim. E daí como é que ela desce depois dali da janela que ela escalou? Eu já atendi algumas crianças que caem em TV, principalmente essas TVs mais antigas de tubo, que são muito pesadas. Eles seguram no móvel e seguram na TV e a TV cai em cima, faz fratura. Ou então móveis soltos, armários soltos, que eles também se penduram e o armário vira e também pode fazer fratura graves. Criança em casa, nessa fase de descoberta, a gente tem que revisar todos os setores, até assim, tá mexendo no armário, acaba fechando o dedinho dentro de uma gaveta, dentro de uma porta. Tudo isso pode quebrar um ossinho ali, porque a gente tem um ossinho, tu sabe melhor do que eu, fininho, pequenininho, frágil, né? E eles são muito curiosos, isso de gaveta e porta, e realmente eles batem, tem muita lesão realmente de ponta dos dedos por isso. Outra coisa que faz lesão de ponta dos dedos é aquelas cadeiras de praia, sabe? Ou essa cadeira que abre e fecha, então a gente vê algumas lesões por esse tipo de cadeira também. Tinha que ter um manual da Casa Segura, mas eu acho que tem. Eu acho que existe um manual da Casa Segura. Tem para os idosos, para as crianças, acho que a gente podia criar. Vamos criar pela nossa ortopedista, dando várias dicas, porque assim, a gente sabe, poxa, a escada é super perigosa, piscina. Então, assim, a gente sabe que hoje em dia tem várias possibilidades de ter a proteção, fechar. É que nem o cachorrinho, né? A gente fecha o cachorrinho. O nosso filhinho a gente tem que fechar para proteger, para ele não cair também. Imagina um tombo numa escada. Quantos pedacinhos ali pode quebrar? Se está muito alto, vai descendo, descendo, descendo. Então, assim, a gente tem que tomar todo o cuidado possível, porque eles são muito curiosos e eles querem conhecer, desbravar a casa. E quando vai na casa de uma outra pessoa, de uma amiga, um ambiente novo, o que eles vão fazer? Olhar em tudo quanto é lado. Então, assim, sempre tem que ter um adulto. Pode ser que essa casa dessa pessoa que você vai não tenha todos esses cuidados. Então, aí tem uma outra dica importante. Você não pode deixar a criança desassistida. Tem que estar de olho, que às vezes é um piscar de olhos onde as coisas acontecem. Com certeza. E, assim, até a própria brincadeira em cima da cama, do sofá. Eu sou bem contra, assim, porque eu tenho medo que caia. Daí eu já expliquei lá em casa. Filha, se você cai do sofá, você pode quebrar o seu bracinho, pode quebrar uma perninha. Eu vou lhe dizer que eu atendo muita fratura de cotovelo, algumas até cirúrgicas, de criança que pula em cima da cama ou criança que pula em cima do sofá. Então é uma brincadeira, assim, que eu não sou muito fã. Eu sei que pode acontecer. Né? Agora, eles já são maiores, mas aí eu acho que também é mais perigoso, porque daí eles se acham mais valentes, que, né, agora eu consigo, e daí tropeça, bate, cai numa almofada e pum, cai de cotovelo, que daí dá, né, o que você falou. E tem outra coisa, a criança, ela não tem essa noção do perigo exato e às vezes ela acredita em coisas, eu consigo voar. Exatamente, né? Então, às vezes, quer experimentar. E ele quer experimentar. Exatamente. E na cabeça dele ele consegue voar. Isso acontece muito com as crianças e daí vão experimentar e pum. Então acho que a gente tem que ter uma conversa bem séria com eles. Quando são pequenininhos, ficar de olhos 100%, né, 24 horas. E quando eles já estão maiores, que já conseguem compreender o que a gente fala, orientar, mostrar, explicar que pode quebrar, que daí tem que engessar o bracinho, engessar a perninha. Não criar um pânico, mas deixar a criança orientada do que pode acontecer. Você não vai limitar, impedir que a criança brinque. A criança tem que brincar, porque faz parte do desenvolvimento. A criança já é um robô dentro da casa. Não posso. A criança ela tem que brincar, isso faz parte do desenvolvimento dela. Mas a gente pode ter alguns cuidados para minimizar prejuízo, né? Nossa, adorei conversar sobre esse assunto, porque eu acho que você no hospital vê muito isso e a gente vê muito, assim, os filhos das amigas e coleguinhas da escola se machucando, quebrando, e a gente olha assim,
tão pequenininho, enfaixado, né? Dá uma peninha assim. Então, acidente doméstico é algo muito recorrente nas famílias e eu adorei falar sobre esse assunto. Muito obrigada por nos ajudar e agora eu vou te cobrar o guia da casa segura para a gente bolar e a pediatria inteira vai indicar para os pacientes o nosso guia. Eu tenho muitas dicas, tenho certeza que a doutora vai ter também. Querida, obrigada e até o próximo encontro. Mari, que bom, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.